aquela fase de grupo que a gente sai daquela fase de verificar todo mundo que são os interessados em trabalhar com a nossa ideia, que é a nossa essência. São muitos professores da educação básica, nós temos professores também do Instituto, nós temos professores da Universidade Estadual, da UFC, nós temos professores de várias linhas de frente, né, de ensinar matemática em vários níveis. Mas, essencialmente, como são professores da educação básica, e aí a gente passou pelaquela primeira fase que foi mostrar para todo mundo que o grupo GPMAC tem esse interesse de agregar professores, de agregar mais gente para trabalhar pesquisa em sala, pesquisa no cotidiano mesmo, né? Para que professores possam ter essa força nesse viés de pesquisa, de trabalhar. Às vezes, no Estado nós temos horários de planejamento, e aí seria interessante os professores nesse horário pensar a pesquisa, pensar um pouco mais, né? Uhum. A gente espera muito que vem de fora, mas é legal vir de dentro para fora, e eu acredito que é bem mais forte, Uhum. muito mais. E Uhum. aí a fase 2 nesse momento do GPMAC, é amadurecer mais como grupo de pesquisa. E o que é esse amadurecimento como grupo de pesquisa? Basicamente, é a gente passar para a fase 2, que é conhecer outros grupos de pesquisa que têm uma ligação conosco, no caso, uma ligação matemática, ou ligação no ensino de matemática também, a gente também vai interagir com esses grupos. E aí, a partir desse conhecimento logístico, como até falei com o senhor naquele dia no e-mail, né, de como é que foi pensado, quem são as pessoas, as reuniões como ocorrem, só um bate-papo que a gente vai ter já já, assim que começar. E aí esse fortalecimento, a gente separa um pouquinho aquela questão de que nós temos um grupo, um GPMAC, com muita gente no WhatsApp, nós praticamente temos dois grupos do WhatsApp lotados, 250 em cada um, mais ou menos, 200 e pouco, 400 pessoas, um pouco mais. E aí essas 400 pessoas, no geral, estão querendo compartilhar conhecimento, compartilhar momentos de formação, mas qual dessas pessoas, na compreensão de grupo de estudo, de pesquisa, realmente vão querer dar o segundo passo? E aí conhecer outros grupos de pesquisa para esse intuito, para Uhum. esse segundo passo. Então a gente tem o professor Jorge como sendo o nosso líder responsável, nós estamos aí na parte de burocrática de formalizar o grupo GPMAC com vínculo com a UFC, com o departamento, acredito que, pelo que o professor Jorge falou, é uma pós-graduação mesmo. Não lembro exatamente como é que vai ser o nosso cadastro, a gente vai sentar um pouquinho para conversar sobre isso. Mas depois de cadastrado, a gente vai começar a nos reunir essencialmente para estudar a questão teórica, estudar também autores, né? Discutir autores e até mesmo se for uma pesquisa voltada para avaliação, por exemplo, na educação básica. A gente fazer um projeto de avaliação para pegar as escolas que a gente puder, que a gente tiver acesso junto aos membros do grupo para poder pegar dados e analisar esses dados. Saber como é que as avaliações podem acontecer, o que pode melhorar nas avaliações feitas a nível médio, a nível fundamental. Então, são, são passos que a gente está buscando fazer e construir junto ao grupo GPMAC. Uhum. Estou colocando já para o senhor poder entender um pouquinho a base, né, do porquê que a gente agora está chamando outros grupos de pesquisa para a gente criar uma logística interessante, uma logística clara, e para isso é bom conhecer outros, né? Já fazem isso. Sim, sim. Pegar boas ideias, pegar. O grupo de pesquisa de vocês vai ser pesquisa para melhorar a educação em matemática. Isso, não exatamente nesse viés de educação matemática, como você tem hoje algumas pesquisas mais pedagógicas lá da pedagogia, mas no ensino de matemática. Então, a gente tenta trazer, por exemplo, questões exitosas como a OBMEP, é muito exitoso no ensino de matemática, descobrir talentos. Ou Uhum. agora, o foco na aprendizagem que está entrando junto com o cientista-chefe do estado do Ceará, que é um projeto fantástico. Eu estou usando hoje com os meus alunos, professor Yuri. O material é muito bom. Uhum. Eu estou vendo a aritmética com os alunos, é impressionante como os alunos entendem a aritmética, cada um a seu nível. Isso é muito interessante. Porque o material ele fornece esses níveis distintos. Nem todo mundo vai ser um matemático, mas todo mundo tem que conhecer matemática. Não dá para não conhecer, não dá para não compreender, pelo menos, um pouco daquilo que é matemática, que é você pegar dados, você separar as informações, raciocinar as ideias. E por que não organizar a própria vida, organizar as coisas que estão à nossa volta, organizar um pouco mais a nossa cabeça, tanto não só na aritmética, na geometria, no espaço.
Uhum. Então, esses jovens que saem aí da escola com um nível tão baixo de matemática, por que isso acontece, né? Isso Uhum. é um fenômeno que a gente fica, poxa, por quê? Que sentido faz nós passarmos aí 13 anos na educação básica e ao final do processo, um exame internacional que tem um reconhecimento bom, que é o PISA, mostrar que 5% aprende matemática só. Isso é Uhum. grave, né? A gente Entendi. precisa pensar uma educação básica de qualidade para que essa educação básica de qualidade chegue bem na universidade, professor Yuri. Eu não sei como é que está a sua lotação, como a gente fala na universidade. O senhor dá lá na graduação da UFC? Na graduação e na pós-graduação também. Pronto. E aí isso tem sentido, esse estudante que chega na graduação com dificuldade de compreensão, de compreender matemática, de compreender certas ideias, de trabalhar lógica, de trabalhar as definições, bem que definir não é nada simples, definir matematicamente as coisas, mas é muito É. importante. Então Uhum. tem sentido essa dificuldade? Com certeza. Embora eu não tenha ensinado no primeiro semestre, né, da graduação, eu pego alunos, às vezes no segundo, terceiro semestre, você percebe que o formalismo matemático dele é muito mais reduzido em comparação com as pessoas que, por exemplo, fizeram graduação comigo. Eu fiz graduação na UFC e eu lembro, mais ou menos, de como eram os níveis das aulas também. Eu Uhum. acredito que parte disso seja também devido qual é a necessidade de conhecimento de matemática que eles têm para ingressar na universidade. Ela é menor agora por conta de a maneira de ingresso ser por meio do Enem, que requer menos conhecimento matemático específico, né? E aí esse aluno vem do ensino médio, ok, ele sabe ler dados, ver gráficos, que é a parte da matemática que é coberta no Enem, mas quando ele precisa fazer um argumento de indução ou algo do tipo, eu não digo nem indução, mas fazer alguma conta um pouco mais complicada, ele não entende como é que isso é feito. Então, realmente é um problema que de certo modo, está sendo jogado do ensino médio para dentro da universidade, que é de você fazer certas formalizações. Por exemplo, quando eu fui ensinar variáveis complexas, né, análise complexa, eu tive que falar dos números complexos desde o começo. E quando eu fiz, e de fato tinha na ementa do ensino médio e caiu no meu vestibular, o tópico de números complexos. A gente precisava saber o que era um número complexo, o que era o módulo, o argumento e tudo. E isso tudo agora está caindo nas nossas costas, né? Então, realmente, o Sim, nível está mais baixo. verdade. E aí, essa é a consequência que a gente tem conversado anteriormente, e aí fortalecer mais esse, essa ideia da educação básica, porque é uma cadeia, né? É uma cadeia que envolve todos. Então, a educação básica, desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, eles estão interligados. Uhum. Por isso que o nosso grupo de PMAC é essencialmente por professores, né, cara? Inclusive, daí boa noite para a Ania. Oi, Ania. Tudo bom, Ania? Oi, pessoal, seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu estou com um probleminha aqui com a minha internet, que ela está instável, então demorei para entrar, e ela, não sei quanto tempo ela vai durar, assim, às vezes isso acontece. Mas é um prazer enorme a gente tê-lo de novo conosco, né? E, assim, nessa formalização do GPMAC, junto ao UFC e tudo, nós estamos aí num planejamento para começar os nossos estudos, começar a nossa pesquisa, né? E daí é uma honra recebê-lo, né, no nosso grupo, como um coordenador de um grupo tão importante aí no Ceará, né, que é o Jangada Dinâmica, né? E a gente gostaria, assim, de seguir seus passos, né, de alguma maneira, e que a gente pudesse aí alcançar um nível melhor e que os nossos participantes pudessem se engajar, né, nessa pesquisa, né, para a gente poder alçar voos também, né, tanto nas publicações como no aprofundamento de pesquisas. Então, para nós
É uma honra enorme recebê-lo aqui. Nosso muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu me desculpo por não ter conseguido na quarta-feira passada, né? Mas essa semana deu certo. E, assim, eu acredito que o grupo de vocês é muito mais amplo do que o grupo que eu estou ainda em processo de formação, né? E que é tentando formar, porque, como eu vou falar ao longo dessa hora, eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp lotado, não, ainda, porque realmente o meu grupo é bem reduzido, assim, eu tenho feito um trabalho de tentativa de engajamento que vem desde a graduação até o nível de pós-doutorado, né, mas é bem mais reduzido, em particular porque é uma área apenas, e só agora nós temos 2 professores na área dentro do departamento de matemática. Então, isso acaba sobrecarregando a gente, porque nós somos as pessoas que temos que ensinar todas essas disciplinas nos tópicos, né? Mas, assim, eu acredito que os grupos são diferentes, mas nós podemos tomar certas experiências exitosas de um lado para o outro e vice-versa. Então, eu acredito que seja aí que nós tenhamos que seguir. E a Anne já falou, talvez, uma das principais vertentes para você formar o grupo de pesquisa, que é o engajamento. O engajamento é extremamente importante, você tem que, de algum modo, balançar as pessoas que estão ao seu redor para que elas se engajem nesse objetivo comum, sintam que vão crescer participando disso, e daí elas naturalmente começam a dar suas próprias contribuições para o fortalecimento do grupo. Acredito que esse seja o primeiro passo. Com certeza, professor. A gente, dentro do GPMAC, e por idealização do Fabinho, que convidou a mim e o Décio, a gente começou, assim, muito despretensiosamente, né, com reuniões com grupos de amigos, mas a gente percebeu nesse caminhar aí, durante a pandemia, que o grupo de professores do estado do Ceará, né, vinha muito desamparado, vinha há muito tempo fora da universidade, e sem esse vínculo com a universidade, sem essa possibilidade de participar de alguma coisa maior, mesmo porque os grupos, eles são muito seletos, né? Então, existe prova, alguns grupos têm uma seleção difícil para entrar. Então, o aspecto do nosso grupo é um pouco diferente, porque ele não só quer pesquisar, quer produzir, quer ter publicações, como a gente está aí no forno, saindo do forno, um livro só do GPMAC, né, dos professores do GPMAC, com as suas produções individuais, para uma publicação dentro do grupo, mas também para o atendimento desse professor que muitas vezes não tem o tempo para fazer a pesquisa, para fazer a publicação, mas ele tem interesse em crescer. Então, essa oferta de palestras e palestrantes como o senhor, que tem tanto para nos enriquecer, né, pode ser uma maneira, né, de trazer esse professor para mais perto, e, quem sabe, a gente vai semeando essa possibilidade, mas lá na frente, esse professor que só vinha assistir palestra acabe também se engajando mais, né, fazendo parte mais daquilo que a gente quer muito que floresça, que é a pesquisa, que é o estudo, que é a discussão, que é a publicação. Uhum. Então, eu agradeço muito, todos nós agradecemos muito, porque a sua contribuição é enorme,
porque já tem essa experiência e a gente quer alcançar isso de alguma maneira. E a gente podendo levar o Jangada Dinâmica para aonde a gente estiver e levar como um exemplo que a gente pode dar como um grupo de pesquisa, né? Eu só tenho a certeza que a gente vai levar sempre como um grupo muito sério, né? Principalmente pela sua pessoa, mas não só pela sua pessoa, como também pelos trabalhos e publicações que vocês vêm fazendo, tá bom? Muito obrigada. Eu te agradeço. E aí, Yuri, é interessante que essa visão que a Anne colocou, que é verdade, eu sou professor do Estado desde 2010, né? Tá com 11 anos. E aí, nesse período, eu tenho lido material não nacional, né? A gente vê coisas que vão acontecendo fora do Brasil. E eu vejo o quanto material é produzido por professores, né, de sala de aula em outros países. Professores de sala de aula que publicam livros, que fazem uma pesquisa bacana, uma pesquisa muito boa. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Ano passado ficou mais forte ainda, porque a minha esposa ela faz química, né? Ela está fazendo o mestrado em química aí na UFC, o acadêmico de química. E ela fez as disciplinas de química, mas a abordagem que ela quer fazer é dentro de uma metodologia de trabalhar de forma mais ativa com os alunos. E um dos livros que ela está utilizando é de um rapaz chamado Bergman, que é americano. E eu li o livro, achei o livro espetacular, achei o livro bacana, muito legal, como ele constrói ciência nas aulas dele, como é que ele é professor de química também. E aí eu pensei, poxa, esse professor não só está trabalhando aquelas aulas, está pesquisando, ele está vendo outras maneiras, está escrevendo livro, e aí ele mostrou uma outra maneira de trabalhar com o aluno, que é trabalhar muito mais o problema na sala de aula e os conteúdos mais básicos ele vive em casa, ele estuda em casa. Então, esse tipo de estrutura, eu achei super interessante ver um professor de nível básico, da educação básica, poder construir conhecimento, poder construir ciência. E isso me chamou mais a atenção do que todo o restante que eu estava só pensando. Eu vi acontecer, vi, faltou, li. E Ele aí está fazendo uma espécie de sala de aula invertida, né? Isso, exatamente, a aula investida. Exatamente o nome é esse. A sala de aula investida. Não iniciou exatamente com ele, inicia lá em Harvard com um professor de física, se não me falha a memória. E aí as ideias foram amadurecendo e ele escreveu um material muito bom. E eu fiquei pensando, poxa, é um professor da educação básica que, além das suas aulas lá na sua escola, também pensa em ver uma outra maneira de trabalhar melhor essas aulas, trabalhar com os alunos. Me lembra muito, depois que eu fui olhar, o Khan Academy, foi feito por um rapaz da engenharia, pensando em contribuir para sua sobrinha, que tinha dificuldades em matemática. Hoje o Khan Academy é gigante. O material do Khan Academy de matemática, não sei se o senhor conhece, ele é muito bom, muito interessante. Ele me lembra muito o Portal do Saber, lá do site da UBMEP, que é muito bom mesmo. E aí, eu prefiro o Portal do Saber, mas o Khan Academy não fica atrás, ele é tão bom quanto. Então, muita gente produzindo uma estrutura que melhora bastante o ensino, a qualidade. Não é só o conteúdo em si, a qualidade, a maneira que está sendo posto o conteúdo, é a construção. E aí eu imagino que temos professores na educação básica excelentes para fazer isso. Mas a narrativa, o contexto que nós temos hoje na educação básica no Brasil, faz com que o professor fique alheio a isso. O professor vira aquele cara que vai dar aula e vai para casa. Ou que vai dar aula, fica ali na sala dos professores estudando e tal, planejando, mas fica alheio à produção, fica alheio à pesquisa. Aí vem alguém lá fora, pesquisa, e tá aí, pessoal, ó, pesquisei, isso aqui dá certo. A gente fica, como assim, como é isso, né? A gente sempre produzindo e reproduzindo, na verdade, o que a gente não conhece, essencialmente, que a gente não participa, que a gente não contribui. E isso me incomodou ao ponto em que o GPMAC foi construído, nessa ideia de que nós podemos sim participar, nós podemos sim construir, que é difícil, porque não sei como é que é a carga horária na universidade, eu já conversei com algumas pessoas honestas que trabalham no instituto, a carga horária da educação básica é bem maior, né, bem maior, chega a ser o dobro, mais ou menos. Eu sei que é difícil,
mas eu acredito que a gente tem muito potencial para contribuir, principalmente quando a pesquisa for para o ensino de matemática. Nós fazemos isso toda semana. Deixa eu... Uma pergunta. Os professores do Estado, eles têm liberdade em apresentar os assuntos como eles quiserem, ou eles têm que seguir uma cartilha bem predeterminada? Nós temos uma liberdade, o que é pedido é para que seja seguido pelo menos o que é medido de forma básica, o mínimo, que é colocado na BNCC. Então, existe a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e aí nós temos o mínimo a ofertar. E aí nas escolas a gente organiza internamente, primeiro ano deve ver isso, segundo ano deve ver assim, terceiro ano deve ver assim, para que a BNCC seja toda construída efetivamente para o aluno ver. Agora, a gente pode fazer mais? Pode. Aquilo é o mínimo, né? A Base Nacional Comum é mínimo. Não estabelece mais. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar a BNCC, o que os números complexos acabam ficando um pouquinho alheio? Porque vai deixar para depois, chegando num terceiro ano, no final do ano, e aí depois não existe mais. Por exemplo. Professor Carlos, pode falar. Obrigado. Professora Anelise, eu queria uma dica da senhora. Eu conheço vários dos participantes aí dessa reunião. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e a gente faz parte de um grupo de professores de matemática, então alguns de vocês eu conheço de nome. O Yuri eu conheço já há algum tempo, embora ele não necessariamente me conheça, mas eu queria que a senhora me dissesse qual é o foco da reunião, para que eu possa colocar ou não uma contribuição no sentido da oficina, né, frente aos alunos, que é uma coisa que eu tenho apresentado, inclusive lá no Profmat, no IMPA, né, já há quase 2 anos. E a última foi exatamente alinhar o pensamento multiplicativo e a BNCC, mas eu não quero sair do foco da reunião. Quer dizer, o foco é a pesquisa na área de educação ou a implementação das experiências junto aos alunos? Olá, boa noite, professor Carlos. É um prazer tê-lo conosco e uma pessoa tão distante, né, assim, do Rio de Janeiro e nos conhecer. Não, estou pertinho. Mas a gente agradece, assim, a gente fica muito feliz de ter um público que abrange não só o Ceará, não só Fortaleza, mas o Brasil todo. Hoje nós já tivemos aqui os professores do Uruguai, da Bolívia, então a gente tem aí um público bem legal, que a gente não sabe como chegou lá, né? Mas como não sabe, professora? Vocês estão invadindo a minha praia, entendeu? No meu grupo de, sei lá, 150 professores de matemática, eu diria que 40 são cearenses, entendeu? E vou mais longe, eu trabalhei muito tempo preparando alunos para o Instituto Militar de Engenharia, e eu já sugeri ao general diretor do IME, que foi meu aluno, para transferir o IME para Fortaleza, entendeu? Aliás, eu acho que tem que transferir o ITA para Fortaleza também, meu Deus. Porque está todo mundo falando com sotaque de vocês aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Mas, voltando ao foco da palestra, por favor, me aguce um pouquinho melhor o objetivo. Vou lhe responder, porque eu não quero tirar também o tempo do professor Yuri. É assim, a gente começou com esse grupo GPMAC no ano passado, foi um convite do Fábio para os amigos mais próximos, e eu e Odécio compramos a ideia e fomos adiante, e a gente começou. Eu sou muito... assim, vamos fazer? Vamos. Daí eu vou adiante e sair convidando um monte de gente muito importante, que a gente nem esperava, assim como o professor Yuri, que viesse nos presentear com a sua presença e tal. E a gente passou a ter um horário específico na quarta-feira para receber convidados. E eram convidados aleatórios, mas, de repente, a gente pensou, por que não fazer um evento por mês? Então, um evento das mulheres, o evento das Olimpíadas, e fomos desenvolvendo isso durante o ano. No começo de dezembro, a gente já tinha trazido vários convidados, inclusive, do exterior, que estiveram conosco, a professora Maria Michalska, né? E ela...
chegou em dezembro, os nossos convidados tiveram Covid, então a gente interrompeu a nossa rotina lá de toda quarta-feira ter reuniões. E a gente tirou aí um mês de janeiro, enfim, e fevereiro adentrou aí, e a gente decidiu que ia começar em março. Mas, assim, o nosso grupo ainda era um grupo de amigos que se dedica, né, a proporcionar a outros professores e a todos que são nossos colegas e que estão nos dois grupos de WhatsApp, são por volta de 430 hoje, porque não coube tudo no mesmo grupo, então tem o GPMAC 1 e 2, e no Instagram e tal, várias redes sociais aí, que o Fábio e o Odécio são craques nisso aí, e a gente agradece a eles todo o empenho. Nós voltaríamos no dia 3, já com um movimento aí, já com a programação. Mas surgiu aqui o Profimate do Estado, né, em associação com a SEDUC do Ceará e tal, e daí o professor Jorge nos presenteou com a presença dele para falar um pouco e a gente poder explicar para os professores e divulgar essa prova, essa possibilidade, enfim. E daí a gente tinha convidado o professor Yuri, que não compareceu na semana passada, por motivos pessoais, enfim. Então, hoje nós estamos recebendo o professor Yuri, porque o nosso intuito é formalizar todas as linhas dentro do GPMAC, né? Linha de pesquisa, linha de produção, linha de oferta de palestras, para que a gente possa continuar esse nosso trabalho. Então, nós convidamos o professor Yuri, porque ele tem um grupo de pesquisa. E a gente gostaria muito que os colegas do grupo, aqueles 430, tivessem noção de como funciona, para que a gente pudesse, já a partir deste mês e do próximo mês, discutir textos que a gente já tentou no ano passado, mas isso não tinha uma adesão muito legal, e agora a gente quer entrar de cabeça, porque eu produzo, Fabinho produz, Odécio produz, a gente está com esse livro para lançar agora essa chamada para quem tem interesse e tudo, mas a gente precisa que os nossos colegas do grupo também se interessem em produzir, em escrever. Então, hoje, a gente quer saber do professor Yuri como funciona o grupo dele, para a gente poder mostrar para os nossos colegas um exemplo do que a gente precisa fazer para ter sucesso aí, como Jangada de Novo. Respondi sua pergunta? Obrigado. De nada. E daí, depois, a gente pode falar, o senhor continue aí me cobrando, o senhor está no WhatsApp? Tô sim. Eu estou no Meet, né? Então, eu estou no Meet. Não, no grupo de WhatsApp de vocês, não. Eu estou no Meet de vocês só. Fabinho, coloca aí, por favor, no chat como que ele faz para entrar. No NEAB, eu somos do Clube dos Matemáticos. Foi eu que mandei o link lá. Assim, a gente até do corpo editorial do Clube dos Matemáticos. Aí eu coloquei lá, depois faço o convite. Obrigado, Francisco. E daí o professor entra no nosso WhatsApp e me cobre que eu vou trazer esse assunto para a gente debater aqui, que eu gostei muito, tá bom? Professor Yuri, perdoe tomar todo esse seu tempo, viu? Não, a palavra bem. É sua, viu, professor? Fique à vontade. Eu acho que, como eu combinei com o Fábio, o objetivo hoje foi realmente fazer um bate-papo, né? Eu vim totalmente despretensioso para justamente compartilhar ou alternar experiências de vocês para mim e de mim para vocês. Eu posso falar um pouco de como é que eu estou em processo de criação do meu grupo de pesquisa,
que atualmente tem o nome Jangada Dinâmica, né? Esse é um grupo de pesquisa, em pesquisa matemática mesmo, matemática pura, em duas áreas de matemática que se chamam sistemas dinâmicos e teoria ergódica. E, assim, eu passei muito tempo no exterior e talvez, ou não sei, bem, uma das razões pelas quais eu passei muito tempo no exterior é que eu precisava ter uma certa independência para o que eu queria fazer, que era para criar esse grupo de pesquisa, já que aqui na UFC, e no Ceará em geral, antes da minha chegada, não havia nenhuma pessoa que fazia essas duas áreas, sistemas dinâmicos e teoria ergódica. Então, depois de alguns pós-doutorados, eu retornei ao UFC e aí comecei, como único representante da área, a tentar criar algum engajamento entre, inicialmente, os alunos. Até na minha chegada, eu me lembro que algumas pessoas acreditavam que eu já ia chegar e já ia começar a ter orientandos de mestrado e doutorado na área. Mas eu percebi que era melhor dar um passo pequeno de cada vez e preferi começar primeiro a conversar com alunos de graduação para que eles pudessem criar algum conhecimento da área e depois um gosto, para que eu pudesse formar esses alunos ao longo da graduação e, naturalmente, eles fossem virar alunos de mestrado e doutorado. Por que que eu fiz desse jeito? Eu fiz desse jeito porque se você tem que orientar um aluno a nível de mestrado e doutorado, você precisa ofertar disciplinas, eu digo até mais especificamente no doutorado, você precisa ofertar disciplinas que são bem específicas da sua área. E se eu fosse fazer isso sozinha, eu ia precisar ofertar disciplinas todo semestre, e disciplinas muito técnicas, avançadas, e isso ia consumir todo o meu tempo. Eu não ia conseguir, por exemplo, fazer as outras vertentes de ensino, administração e pesquisa, propriamente dita, em matemática. Então, eu fui devagar, e aí eu comecei com alunos de iniciação científica. Como eu falei no começo, né, talvez isso não seja a realidade ainda de vocês para fazer orientação de mestrado e doutorado, mas é sempre bom a gente fazer um paralelo das ideias que eu, digamos, implementei com as ideias que vocês podem implementar no contexto de vocês. Então, é sempre fazendo essa analogia que as ideias devem ser implementadas. Pois bem, então, uma vez que eu fiz isso, eu tive um grande incentivo, que foi de ser agraciado no primeiro edital do projeto, na primeira chamada do Instituto Serra Pilheira. Essa primeira chamada possibilitou que eu tivesse um certo financiamento para rodar a pesquisa em matemática por um ano, e eu acho que isso acabou trazendo ainda mais um impulsionamento do meu departamento para que eu começasse realmente a criar esse grupo de pesquisa, a ponto de eu conseguir selecionar um pós-doutorando. Então, por meio de uma bolsa do Departamento de Matemática, eu pude trazer um pós-doutorando, recém-formado, um recém-doutor do IMPA, aqui para Fortaleza, e aí começamos a trabalhar e a discutir. Como é que você cria engajamento em pesquisa em matemática? Bem, eu acredito que uma das maneiras centrais sejam por meio de seminários. Se você fizer um seminário regular, em que nem necessariamente você precisa trazer pessoas de fora. Eu acho que é importante também que haja uma regularidade e, bem, se você não está trazendo pessoas de fora, o seminário vai contar com a apresentação de pessoas do seu próprio grupo, mas essas pessoas podem falar sobre resultados de outras pessoas. Então, o seminário pode ser sobre tópicos diversos, sei lá, se o Fábio, essa semana, leu um artigo e ele achou
esse artigo interessante, ele pode se inscrever para ser um dos palestrantes do seminário daqui a 3 semanas ou daqui a um mês. Então, eu acredito realmente que matemática você aprende muito mais de pessoa para pessoa do que de pessoa para livro. E o seminário, ele é um gatilho que faz com que essa passagem de aprendizado de pessoa para pessoa aconteça. Então, infelizmente, atualmente, eu não tenho condições de realizar um seminário com uma regularidade muito grande. Por quê? E aí vocês vão ver como vocês são muito mais sortudos do que eu em termos de tamanho. O meu grupo de pesquisa, ele conta com 2 alunos de graduação, um aluno de doutorado, um pós-doutorando e mais outro professor do departamento de matemática. Então, nós somos, de modo bem concreto, 7 pessoas, por enquanto. E sendo 7 pessoas, fica difícil você realizar, por exemplo, um seminário semanal. Eu ainda não consegui efetivar a realização de um seminário com uma regularidade boa. Acredito que vocês têm essa capacidade, dado o tamanho do grupo, e acredito que, se eu tivesse na condição de vocês, eu faria isso, porque é muito salutar. O que nós conseguimos fazer recentemente, né, por conta da situação atual, foi que, finalmente, né, dadas todas as atribuições que nós temos, eu, o pós-doutorando e o outro professor, nós conseguimos selecionar artigos que nós vamos apresentar uns para os outros ao longo dos próximos meses. Então, nisso sim, nós estamos conseguindo ter encontros semanais, em que uma das pessoas lê o artigo, e aí vem explicar o que entendeu do artigo, e aí as outras 2 pessoas vão, se tiverem tido a capacidade de ler anteriormente, vão dar a visão delas, ou então vão ouvir o que o outro falou e tentar dar a sua contribuição à sua maneira. Mais uma vez, usando isso para reforçar que, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que a matemática é mais facilmente compreendida de pessoa para pessoa. Porque tem certas coisas que no livro elas não conseguem. Enfim, então, essa eu acho que seja a maneira mais eficiente para você criar um certo engajamento nas atuais pessoas. E voltando para o processo que eu estou tendo ao longo desses anos, esse financiamento do Serrapilheira, ele ocorreu por 1 ano apenas, porém, após o fim do financiamento, os diretores do Serrapilheira me contactaram e aí propuseram que eu escrevesse um projeto mais robusto, de longa duração, para que eu fizesse uma proposta de fortalecimento na matemática do Nordeste. E, obviamente, como eles investem muito em ciência e divulgação científica, eles queriam que o projeto tivesse uma vertente de excelência científica. Então, baseado nisso, foi que eu submeti o projeto Jangada Dinâmica para eles, que tem esse nome, né? Então, e eles concederam esse financiamento. É um financiamento de 5 anos, no qual eu vou poder fazer várias coisas. Infelizmente, não consegui fazer nada até agora por conta da pandemia, mas ele tem várias vertentes, mas a ideia principal é que o departamento de matemática, né, por meio da minha pessoa, da outra pessoa recém-contratada, do nosso grupo que está sendo formado, ele sirva como uma espécie de hub de contato entre os pesquisadores estrangeiros, que têm renome internacional em pesquisa, e os pesquisadores aqui da região Nordeste. Então, eu vou trazer esses pesquisadores de fora para cá, para o Ceará, e as pesquisadores do Nordeste, mas não apenas do Nordeste, de todo o Brasil, vêm também para o Ceará justamente para ter essa interação com esses pesquisadores. De que modo? Pela organização de eventos. Então, nós já deveríamos ter organizado, mas infelizmente não conseguimos organizar
pela situação sanitária atual, mas os eventos consistem em escolas de verão, o nome que foi dado para isso são escolas de estudos avançados, que ocorrerão durante o verão, né, janeiro e fevereiro, em que esses pesquisadores vêm, eles passam 2 semanas aqui em Fortaleza, dando palestras sobre as suas áreas de pesquisa, justamente para criar, para expor os pesquisadores do Nordeste, alunos de graduação, alunos de graduação acho que fica um pouco difícil, mas alunos de pós-graduação, para eles se interessarem e verem essas coisas, os tópicos avançados em pesquisa que estão acontecendo, e também por meio de workshops, que serão organizados a cada 2 anos, também aqui em Fortaleza. Então, a ideia, por meio dos eventos, é fazer essa ponte entre os pesquisadores do Nordeste e os pesquisadores estrangeiros aqui na UFC. E, por fim, a terceira grande vertente do projeto é, basicamente, a contratação de pessoal. Então, vai ser dedicada uma verba para a seleção de pós-doutorandos. Então, esses pós-doutorandos, eles virão aqui ficarão baseados aqui no UFC. Nós já fizemos a seleção de 2 pós-doutorandos, de fato. A primeira era para ter começado no ano passado, ela não pôde vir também pelas mesmas razões que eu estou falando, e o segundo foi recentemente selecionado e ele deve vir em outubro. E aí, nós temos um diferencial que é o seguinte, nós pesquisadores, professores, nós não podemos ficar viajando o tempo todo, né, para conversar com outros matemáticos, porque nós temos que dar aula, nós temos atribuições diversas. Mas os pós-doutorandos, eles têm mais flexibilidade, em particular por não terem que lecionar. Então, uma das condições do projeto é que cada pós-doutorando passe 1 mês por semestre ou 2 meses por ano em outra instituição do Nordeste, na qual ele vai interagir com outro pesquisador do Nordeste, fazendo assim a ponte entre o nosso grupo de pesquisa, aqui da UFC, e os grupos de pesquisa que alguns já são formados, outros estão em processo de formação também aqui na região Nordeste. Então, nós acreditamos que por meio dessas atividades, nós vamos criar mais engajamento, então a palavra realmente é essa, interesse, por meio da interação de pessoas para aumentar a produção científica em sistemas dinâmicos e teoria ergótica aqui na região Nordeste. Então, em suma, é assim que o projeto Jangada Dinâmica está atuando de forma latente, por enquanto, mas vai atuar de forma mais ativa nos próximos anos. E, bem, é assim que, por meio disso, o grupo de pesquisa de sistemas dinâmicos e teoria ergótica vai ser fortalecido aqui no UFC. Ele vai existir mesmo depois do final do projeto Jangada Dinâmica, e eu espero também que, dessa maneira, outros grupos de pesquisa sejam criados na área de sistemas dinâmicos aqui na região Nordeste. E a respeito do grupo em si, professor, e essa estrutura, uma linha de pesquisa para os mestrandos, etc., seria interessante também, no nosso caso, que trabalhamos com professores já graduados em matemática, talvez também se interessarem em participar em algum momento, entrar para o mestrado, para dar continuidade aos estudos nessa linha de pesquisa. Então, eu acredito que seja interessante, e quando o senhor tiver uma programação já dentro dos seminários, das palestras, a gente poder interagir com os professores da educação básica do estado do Ceará, porque os professores que são efetivos, por exemplo, da rede, caso eles consigam entrar num sistema de mestrado, eles podem se afastar para estudar o mestrado. E isso facilita bastante para que o professor ele possa já chegar na universidade, conhecendo inclusive uma linha de pesquisa que ele possa trabalhar, uma linha que ele já possa ir com essa rede de informações, essa rede que acontece entre os grupos, entre o GPMAC e entre o Jangada Dinâmica. É interessante pensar nisso. Então, acredito que o GPMAC ele pode contribuir bastante em
em buscar pessoas que se interessem por essa linha, e mais do que isso, participar de eventos, etc., estudar e pesquisar junto com o grupo. E aí fortalecer mais essa quantidade de pessoas que, por enquanto, se tem, né? Está se criando essa quantidade, essas pessoas estão surgindo. Acredito que o grupo está se fortalecendo, Jangada, e aí muitos dos professores podem querer efetivamente dar continuidade, esse número ficar maior. Acredito que nós podemos ter uma contribuição genuína entre os dois grupos nessa parte, de divulgar, de colocar para as pessoas que, o pessoal vai fazer agora, por exemplo, Profmat, mas nada impede que depois de fazer o Profmat tenha uma base matemática muito boa, uma base teórica muito bacana, fazer um mestrado acadêmico, por que não, né? Não tem nenhum problema com isso, inclusive é uma das minhas ideias. É exatamente essa, né? Então, é super importante, e o professor da educação básica poder ter, sim, ser oportunizado isso para ele. Eu acredito que tem muita gente no estado muito bom, que tem essa veia de matemática pura, de pesquisa, e a gente vai, sim, poder divulgar, e acredite que nós estamos aqui para ajudar, com certeza, para chegar junto e contribuir o máximo possível com jogada dinâmica. Deixa eu só fazer uma adição rápida que eu percebi quando eu cheguei na UFC. Quando eu cheguei na UFC, eu percebi que muitos dos alunos, e de fato até os professores, não sabiam o que os outros professores faziam. Então, motivado por isso, eu propus a criação de um seminário, realizado uma vez por mês, e eu chamei esse seminário, eu fui motivado por uma coluna que tem no boletim da Sociedade Americana de Matemática, que é chamado What Is? O que é? Nessa coluna, são publicados artigos de pouquíssimas páginas, 2, 3 ou 4 páginas, em que um matemático apresenta um objeto, ou um teorema, ou uma área de pesquisa de uma maneira informal. E a ideia é que isso possa ser usado por outras áreas de pesquisa. Então, isso tenta fortalecer, de certo modo, a interdisciplinaridade. E, no meu caso, eu peguei essa motivação e criei esse seminário aqui, o que é aqui na UFC, justamente para que cada professor, ou para a grande maioria dos professores que cobrissem todas as áreas de pesquisa do departamento, expusessem um tema de suas pesquisas dessa maneira, que fosse acessível para alunos de graduação até os próprios professores. E, assim, eu percebi que isso possibilitou que os próprios alunos fossem expostos, antes de qualquer curso que eles fizessem, o curso demora 4 meses, é muito tempo, mas que eles fossem expostos à área de pesquisa dos professores e, assim, pudessem se direcionar melhor para o que eles mais gostavam. Dado que vocês são um grupo muito grande, eu acredito que ele seja também extremamente heterogêneo, então isso pode ser uma vertente que seja útil para que cada pessoa descubra mais ou menos o que ela gosta de fazer. E aí depois direcionar, dedicar esforços para essas áreas específicas. Então, atrelado a isso que você disse, eu adiciono essa observação, que essa exposição um pouco mais informal, mas que tente causar uma certa interdisciplinaridade, ela, além de causar interdisciplinaridade, ela expõe várias áreas de pesquisa, vertentes de pesquisa para uma maior quantidade de pessoas. É isso que a gente está tentando fazer, professor Yuri, trazendo pessoas de diversos grupos de pesquisa e que se dedicam a diversas áreas. Então, desde o ano passado que a gente vem mostrando, por exemplo, a professora Maria Michalski, que trouxe o trabalho dela, ela apresentou o trabalho de uma maneira que, claro que a gente não aprendeu profundamente aquilo que ela falou, mas todo mundo que participou teve condições de entender sobre o que ela estava falando. E de uma maneira muito acessível, não foi, Fábio? A maneira... E ela deu umas dicas interessantes que a gente não pensa tanto quando está no dia a dia. Ela disse, olha, eu até falei para ela, professora, em alguns momentos nós pegamos alguns livros que são
tão mastigados que a gente se perde um pouco na construção matemática daquele teorema ou daquela estrutura que está sendo trabalhada. E ela disse, olha, Fábio, é porque os originais, como a pessoa que estava originalmente desenvolvendo aquela ideia, por exemplo, Klein, né, quando estava desenvolvendo a ideia, quando a gente vê o original, existe muito mais. Então, existem toda uma estrutura no artigo original que precisava ser construída, inclusive verificado, errado, refeito, etc., para que a gente pudesse compreender melhor. E quando a gente pega um livro bem fininho, assim, que já vem todo prontinho, fica parecendo que a coisa aconteceu de forma muito imediata. E aí, a pessoa que está lendo aquilo fica pensando, poxa, mas foi tão imediato, uma coisa que parece tão óbvia, mas não é tão óbvia. E aí ela, acho que isso ficou muito marcado em mim. Ela disse, olha, ver os originais faz toda a diferença. Verdade. Parece uma bobagem, mas isso para mim impactou. Eu fiquei pensando, é verdade. Porque quando eu fui ver os originais, eu adquiri aqui uma estrutura original, eu olhei para você, como é diferente. Como é diferente. Como muitas vezes tem um auxílio geométrico em algo que era altamente algébrico. Como é interessantíssimo. A gente trouxe algumas pessoas alguns palestrantes que falaram sobre educação matemática, né? Como, por exemplo, a professora Yuriko Baldin, ela trouxe, ela estuda a teoria das barras, né? Não. É de Singapura. Singapura, né? O método de Singapura. E interessantíssimo, a gente gostou demais do jeito que ela expôs o trabalho dela, e depois trouxemos a professora Letícia também. Então, assim, traz para quem está assistindo, para o espectador, uma possibilidade de se encantar com um assunto mais do que com outro assunto. E daí, criando, assim, a possibilidade dessa pessoa seguir por talvez, né, uma pesquisa na área de educação ou uma pesquisa na área de matemática pura, mas ela tendo esse leque oferecido por nós, né, para entender todas essas coisas que estão acontecendo no mundo e assim, a gente era alheio a tudo isso, a gente não sabia que isso estava até então acontecendo. Quando a gente traz para todo mundo ver, olha, tem esse tipo de pesquisa, esse outro tipo de pesquisa, no que você se identifica mais? Então, como a dimensão desse grupo é enorme, as pessoas podem vir aqui só para assistir as palestras e ter esse contato mais próximo da academia, né, do conhecimento matemático, da produção, enfim. Mas outras pessoas podem se sentir atraídas pela pesquisa, seja uma pesquisa que a gente queira colocar no nosso livro agora, que seria na área de educação matemática, ou da matemática e do trabalho do professor em sala de aula, seja na sua matemática pura. E daí, professor, a gente também se coloca aqui à disposição, o nosso espaço, porque, assim, a gente não é um grupo religioso, mas eu acredito que nós sejamos um grupo bem ecumênico, né? Porque a gente está agregando aí, ecumênico entre aspas, mas agregando gente de todas as ideias, de todas as vontades, de todos os perfis de professores de matemática, e com certeza aqui a gente está recebendo gente que sabe muito mais do que aquilo que a gente oferece, né? E gente que acabou de sair da faculdade ou ainda está na faculdade e não tem a menor noção das linhas de pesquisa que estão por aí. Então, o senhor sinta-se sempre muito à vontade de trazer o seu seminário para, né, dividir com a gente, com o nosso público, dividir que talvez a gente nem entenda na sua completude, mas a gente pode se interessar, pode achar interessante,
ou pode começar a estudar a respeito de, né? Que a gente seja uma terra bem fértil para todo tipo de semente e que a gente possa trazer para o nosso público todas as possibilidades que nós tivemos para difundir a matemática de uma maneira mais clara, mais fácil, mais acessível, porque todo mundo tem direito de aprender a matemática. Alguns gostam mais da geometria, eu gosto mais da geometria, mas, enfim, outros gostam mais dos sistemas dinâmicos, né? Então, outros gostam mais da análise, como meu amigo Fábio. Então, o Odécio, né? Mas que a gente pudesse ofertar a todos possibilidades de se sentir mais à vontade num ramo ou em outro ramo, numa linha de pesquisa ou em outra, mas que todos nós juntos pudéssemos fazer o GPMAC um grupo maior e de mais relevância do que é hoje. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Aí, se os colegas também tiverem uma pergunta a respeito, eu queria saber duas coisas. Como o senhor inicialmente falou, existem alguns alunos da graduação, do doutorado e do pós-doc dentro do grupo, é isso? Isso. Pronto. Existe uma possibilidade da gente pensar, não exatamente a entrada de alunos do ensino médio, mas em algum momento, um evento como o pessoal da UBMEP na escola proporciona, que você monta lá uma estrutura e apresenta para os alunos algumas ideias, por exemplo. Então, existe essa possibilidade do grupo Jangada Dinâmica apresentar para futuros alunos de graduação de matemática, ou seja, para aqueles indivíduos que na escola já se destacam, e aí a UBMEP mostra um pouco desse destaque, que a gente chama de talentos da matemática, né? Então, existe essa possibilidade para esse aluno conhecer também o Jangada. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, os professores que tiverem interessado em conhecer um pouco mais como a Jangada Dinâmica vai trabalhar, os dias, etc., se tem uma agenda, uma página na internet, algum canto em que a gente possa divulgar lá no GPMAC, para os professores conhecerem mais detalhadamente, né, o grupo. Bem, respondendo à primeira pergunta, de fato, juntamente com outros colegas da universidade, nós tínhamos essa ideia, da química, ou da física, da biologia, de fazermos um encontro semestral, em que nós iríamos trazer alunos da rede pública para dentro da UFC, para fazer uma manhã de apresentações, justamente para atrair esses alunos para dentro da universidade, de modo que eles conhecessem um pouco do que significa ser químico, ser matemático, ser físico, ser biólogo, e até ver um pouco também da estrutura da universidade, né? Infelizmente, pela mesma razão que já foi mencionada, nós não podemos efetivar ainda esse plano está também em estado latente, que deve ser feito só em 2022. Mas, realmente, eu percebo um gap muito grande entre o ensino médio e a universidade. E muita gente acaba escolhendo a sua área, no vestibular, né, a área que vai querer fazer o Enem, vestibular e tudo, sem, ao menos, saber do que as disciplinas, os cursos tratam. Eu tive sorte, porque eu fiz a Olimpíada de Matemática, então eu sabia mais ou menos o que era a matemática, mas eu tenho outros amigos de matemática que eles são brilhantes e eles não sabiam como era a matemática. Eles só diziam, não, eu era bom em exatas, eu gostava um pouco e tudo, então eu fui fazer matemática. Então, realmente, ainda não existe, mas existe esse projeto. Ou seja, do ponto de vista da criação de grupo de pesquisa, eu estou tentando trabalhar em todas as vertentes. Desde o ensino médio, passando pela graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem um pouco de cada. Com respeito à segunda pergunta, nós não temos ainda, porque o grupo é muito pequeno, nós temos muita demanda, outros tipos de demanda, e agora nós
nós somos expostos a uma gama de seminários de alto nível, que assim, se nós quiséssemos parar agora e só assistir seminário na internet, nós conseguiríamos completar o nosso dia de segunda a sexta. Então, é um pouco difícil nós dedicarmos tempo para prepararmos o material e fazermos essas apresentações. O que existe no nível de sistemas dinâmicos é um seminário que ocorre mensalmente, que é chamado de Dinâmica Arretada. Então, o Dinâmica Arretada, ele é um seminário interinstitucional de universidades no Nordeste, em que, na última quarta-feira do mês, nós convidamos uma pessoa e ela faz uma palestra de pesquisa em matemática, em sistemas dinâmicos, por meio do Google Meet. Então, é isso que nós estamos tendo agora, também com aquela mesma ideia de tentar aumentar, fomentar grupos de pesquisa em dinâmica e teoria ergótica no Nordeste. Então, é desse modo que enquanto os pós-doutorandos não podem ir para esses locais, nós estamos tentando fazer esse movimento. Então, acho que respondi às suas duas perguntas. Sim ou não? Pronto, respondeu. E aí, eu tenho interesse em conhecer um pouco mais sobre como funciona, o que é trabalhar sistema dinâmico, o que é trabalhar teoria ergótica, isso, se não tiver errada a pronúncia. Ergódica, com D. Ergódica, com D, né? Ok, obrigado. Não sei nem pronunciar muito menos como funciona, né? Então, conhecer um pouco mais o que seria, o que é necessário, quais são os conhecimentos básicos necessários, se a álgebra abstrata é interessante saber, se um pouquinho de geometria diferencial, análise, não sei, eu não sei ainda que áreas eu precisaria ter como base para conhecer mesmo os sistemas dinâmicos, entendeu? Então, as minhas dúvidas ainda pairam nesse campo. O que alguém que gostaria de trabalhar efetivamente no grupo de pesquisa precisaria ter como base para poder ler os artigos a respeito e compreender, pelo menos não detalhadamente, mas pelo menos de forma mais genérica. Eu entendi sobre o que é, etc. Quais são, aí virou outra pergunta, né, professor? Quais são os conhecimentos básicos que precisaria ter, né? Não, eu acho que no contexto de vocês, que vocês são um grupo grande, como eu disse, deve ser muito heterogêneo, talvez o mais natural seja ter apresentações de alto nível. De alto nível que eu digo na linguagem de programação, né, que você faz a apresentação sem muitos detalhes. E, naturalmente, a partir dessa apresentação, poderão ser formados grupos de trabalho, focando em alguma área, justamente, essa área é muito interessante, eu vou me juntar com mais algumas pessoas e trabalhar justamente nessa área. Então, isso pode capilarizar grupos de trabalho que vão mais a fundo, novamente na linguagem de programação, em baixo nível, para entender os detalhes de certas áreas. Na minha área, sistemas dinâmicos e teoria ergódica, o que é importante saber, eu acho que a priori, para você ter uma boa formação em análise, tanto análise real quanto em medida e integração. Então, isso já possibilita que você comece a ter um certo conhecimento da área. E, por coincidência, hoje mesmo eu dei uma palestra de divulgação que também, por coincidência, eu recebi o convite de um colega português e o nome do seminário que ele acabou de criar é O que é. Ele criou, também motivado pela mesma coluna do boletim da Sociedade Americana de Matemática, ele criou um seminário que ele chama de What is, o que é, que tem justamente os mesmos objetivos do seminário que eu mencionei aqui, que a gente roda na UFC de modo presencial, pós-pandemia, quando nós voltarmos. E aí eu falei de o que é dinâmica simbólica, que é a minha área de pesquisa dentro dos sistemas dinâmicos e da teoria ergótica. Eu ainda não tenho o link dessa palestra, mas, assim, dado que você tem essa curiosidade, se outras pessoas tiverem também essa curiosidade, eu posso, posteriormente, enviar o link da palestra para que vocês sejam expostos em alto nível, sem muitos detalhes, a essa área de pesquisa.
ficarei muito feliz em poder assistir, professor, porque eu realmente tenho um interesse de conhecer, agora que você falou que segue mais nessa linha de análise, medida de integração, né? É interessante. Eu gosto. Também gosto muito de álgebra, eu sou suspeito. O Modesto disse que eu sou algebrista, mas acho que eu sou uma junção aí. De um algebrista analítico aí. Algo parecido com isso. E aí, meninos, se alguém tiver mais alguma pergunta a respeito, tanto do grupo de pesquisa Jegada, como também a respeito de alguma dúvida com o professor Yuri, como é que funciona, que linhas pode ajudar, ou que curiosidades vocês têm, que fiquem abertos para vocês perguntarem, tá? O pessoal que está participando aqui conosco. Então, deixa eu ver, levantar a mãozinha, só porque se tiver mais uma pessoa, é bom que tenha a mãozinha levantada aí na opção do Meet. Enquanto o pessoal vai aí pensando, se não tiver na dúvida, eu vou novamente continuar a minha pergunta, eu tenho outras, eu pergunto muito, mas faz parte. E aí, na verdade, quando você fala assim, foi uma coincidência, eu penso que foi uma providência mesmo da coisa acontecer, que da mesma forma que você colocou aí que ele pediu que você falasse um pouco mais estrutural como era a pesquisa em si, qual é a sua linha, e aí é exatamente disso que a gente está procurando. A gente está procurando exatamente esse conhecimento da linha de pesquisa, esse conhecimento não só da linha de pesquisa, mas da logística de como funciona, que lá no início da palestra você falou exatamente como funciona. Separar textos, uma pessoa vai ficar responsável por dizer o que entendeu daquele texto naquele momento. Então, o grupo GPMAC, aí, os membros que estão aqui agora ao vivo, os membros que vão ver a posteriori no YouTube, a gente precisa, nesse momento, enfatizar que essa fase 2 do GPMAC é convidar as pessoas a fazerem parte desse segundo processo, que é o processo de a leitura dentro de um campo escolhido por cada um que pertence a vários campos foram mostrados aqui no GPMAC, né? Nas palestras que houveram no passado, o professor Yuri já esteve na parte olímpica, nós tivemos elas em matemática, e nós tivemos vários níveis de palestras. E aí, a ideia agora pronto, e aí, a gente deu uma visão geral sobre vários campos dentro da matemática, tanto matemática pura como matemática aplicada, quanto matemática de ensino, em vários níveis de ensino. E aí agora a questão é como é que a gente consegue se juntar em pequenos grupos, cada um correlacionado àquilo que se interessou mais, para começar a leitura de textos, e não só isso, para começar a esmiuçar mais, ver os detalhes, ver livros que abordam especificamente aquele tópico, ver artigos que abordam especificamente. Eu acredito que a maturidade do GPMAC está aí nesse ponto. Então, para ficar claro que o convite do professor do Yuri foi porque ele já tem essa ideia madura do grupo de pesquisa de jornada dinâmica, ele explicou para a gente que já está no segundo momento de incentivo financeiro, né, para que possa ter um tempo maior, mais alongado de 5 anos, se não me falha a memória, professor, que você falou. E aí, esse tipo de conhecimento já, de fazer, é justamente o que a gente precisava, é justamente um dos motivos de eu ter sido convidado. Te agradece muito, muito, muito pela sua disposição. Quando os meninos conversaram comigo a respeito, eu sugeri que fosse de cara você, Yuri, porque desde o primeiro momento que eu vi as suas aulas lá na UBMEP, que eu achei bacana, me identifiquei e acreditei que o senhor aceitaria, com muita tranquilidade, de falar sobre o Jangada. E como o senhor está à frente do Jangada, que é justamente a vertente que nós queremos, que é conhecer outros grupos de pesquisa, interagir com outros grupos, porque é nisso que a gente acredita, professor Yuri, que essa interação é que vai fazer com que as pessoas elas possam escolher o ramo de pesquisa, mas que elas possam efetivamente buscar a pesquisa como forma de ensino e aprendizagem. Na verdade, o grande âmbito é esse. As nossas escolas hoje, pelo menos eu como professor de educação básica, está repleto de um sistema procedimental, está repleto de procedimento, mas não são procedimentos pautados na pesquisa. São procedimentos chegam a ser que não são pensados. O aluno ele se prepara para o vestibular, ele se prepara para algumas coisas, mas foge ao pensamento de construção mesmo, e isso me preocupa. Então, em algum ponto do ensino de matemática, a pesquisa ela é fundamental. A curiosidade da pesquisa, a curiosidade de compreender como aquilo se desenrola é fundamental.
E aí talvez nós, como professores de educação básica, possamos pegar essa ideia e levar para a nossa sala de aula. E levar para o nosso cotidiano escolar. E esse aluno saia da escola e chegue na universidade compreendendo um pouco mais sobre a pesquisa, se engajando na pesquisa. E se ele for para a UFC fazer matemática, ele já conhece qual grupo de pesquisa tem na UFC, que ele possa se engajar. Uhum. E aí, John, vai fazer uma pergunta. Pode falar, John Kessler. Boa noite. Boa noite, professor. A minha pergunta é mais questão de curiosidade. Nós, até agora no Brasil, nós temos uma medalha Fields, né? O Arthur Ávila, acredito que o senhor deve ter até estudado com ele, ou algo do tipo. E sabemos também que a pesquisa em matemática, nível de pós-graduação e tal, no Brasil, ela é, agora, né, entre uma das melhores do mundo, né? Digamos assim, está lá entre o grupo seleto de países, nível avançado. Poderia-se dizer que o Brasil seria um polo na área de sistemas dinâmicos no mundo? Com certeza. Poderia não, podemos. A escola brasileira, ela surgiu, ela foi criada pelo Jacob Palles, né, que veio da escola americana, do Steve Mayo, que foi o medalha Fields na década de 60, e aí ela foi muito desenvolvida, por razões diversas, né, as facilidades que o INPA, como instituição, traz, de contratação, ele não tem essa rigidez, né, não é tão engendrado quanto as universidades públicas, e também de poder receber alunos mais novos, como, por exemplo, o Gugu e o Arthur. Foram 2 alunos que chegaram no INPA ainda no nível, talvez, de ensino fundamental, com 14, 15 anos, e começaram a estudar. Mas, certamente, a área de sistemas dinâmicos e teoria robótica do Brasil, a escola brasileira, ela está entre as 4 melhores do mundo, juntamente com a americana, a francesa e a israelense. Muito bom saber disso. Mais informação aí para fortalecer o grupo, né? Sim. Fortalecer o seu grupo de pesquisa. Muito e legal. Embora ela seja muito forte no Rio e São Paulo, no Nordeste ela ainda é não tão forte. Ela ainda não é tão forte quanto ela é no Rio e São Paulo. Então, o meu objetivo, né, é tentar elevá-la a um nível comparável, não vou dizer igual, mas comparável aos níveis de Rio e São Paulo. Isso é muito bom, na verdade, muito bacana. É inspirador para que nós possamos também no GPMAC buscar trazer também para o Nordeste, trazer para o Ceará, e aí também até divulgar para outros estados do Nordeste, o quanto a gente pode desenvolver o ensino da educação básica e essa transição entre educação básica e superior, quanto a gente pode desenvolver a matemática no estado do Ceará. Eu acredito que o Ceará tem muito potencial, as escolas particulares no Ceará, elas mostraram que os cearenses conseguem estar hoje nos maiores vestibulares do país, tanto nos maiores vestibulares como nas Olimpíadas, tem muito cearense, inclusive na IMO, o rapaz que ganhou a medalha de ouro, que eu realmente me esqueci o nome dele, ele pode não ser cearense, mas ele estudou aqui, tá? Então, nós temos aí uma força muito grande da matemática de alto nível. E aí o que a gente pensou bastante, professor Yuri, e tem pensado e refletido muito o que falta para a gente trazer isso de forma para abrir mais para mais gente. O que acontece é que nós temos uma desigualdade muito grande. E aí os professores da educação básica passam por esse momento de desigualdade todos os dias. E a gente está buscando, então, maneiras, metodologias, pessoas, traz gente da universidade para juntar com a escola, que nós possamos trabalhar juntos, que essas ilhas possam se encontrar. Nós temos ilhas na educação básica tão claras, que é o ensino fundamental e o médio, parece que sai de uma ilha e entra na outra, o aluno, o estudante. Ele sai da educação do ensino fundamental, que é até o 5º ano, aí vai para o 6º ano, aí já é outra coisa. Aí sai do 9º ano, vai para o ensino médio, parece que é outro mundo, parece que nada do que viu tem continuidade. E sai do ensino médio, vai para a universidade, parece que não sabe. Parece que verdadeiramente não aprendeu. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa vertente. Porque é nela que a gente consegue fortalecer todo mundo junto, os professores de todos os níveis e os alunos também. E a gente acredita muito que a pesquisa contribui bastante com isso.
E a gente vai trabalhar forte nisso, vai trabalhar nessa pesquisa, vai trabalhar no estudar, em parar, em ler. Nós agradecemos demais pela tua presença, Yuri, aqui. Mas Eu que agradeço o convite, mais uma vez. É um prazer estar aqui. Eu espero que tenha sido salutar para vocês que estão dedicando aqui de noite, né, na quarta-feira à noite, escutar um bando de gente falando, mas é um objetivo comum, é trabalhoso, mas é engrandecedor no final. Verdade. E eu vou pedir aquele link do vídeo, tá, professor Yuri? Com certeza. Assim que eu receber, eu te encaminho. Pronto, me encaminha lá pro e-mail que eu mando lá no grupo também, para todo mundo dar uma olhada. Tá ótimo. Professor Yuri, a gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua boa vontade conosco, né, e o acesso que o senhor deu aí para que a gente tivesse noção de como funciona a história do Jangada e que a gente possa se inspirar na sua caminhada aí e que a gente consiga levar o GPMAC mais adiante, não da mesma forma, mas inspirados aí no seu trabalho, e conte conosco, o que a gente puder fazer para divulgar o seu trabalho. E o nosso espaço está sempre aberto para o senhor aí, para os seminários, para as palestras, a divulgação do seu trabalho, enfim, nós estamos abertos. O que a gente quer, como o Fábio disse, é interagir com os outros grupos para que a gente possa tirar de cada um o melhor e fazer o nosso caminho aí inspirado em vocês. Muito obrigada, foi uma noite maravilhosa. Bem, eu vou só complementar aqui a minha fala, repetindo exatamente o que a Annelise falou, mas do meu lado, né? Que, na verdade, eu que vou me inspirar na maneira que vocês estão atuando, vou tentar tornar o meu grupo maior, né, com mais diverso, com mais pessoas com interesse, e também no que eu e em nome do grupo, nós pudermos ajudar vocês, podem contar conosco que nós estamos à disposição. Se o senhor quiser participar ou então mandar os links para colocar lá no WhatsApp dos grupos, não tem problema. Eu mando a gente coloca aqui no chat o convite lá do grupo do GPMAC, para que eu possa, sempre que tiver algum evento e alguma divulgação do Jangada, você poder colocar lá. Tá ótimo. Se interesse, não tem nenhum problema, eu divulgo o senhor, não tem problema não, tranquilo. Maravilha, tá ótimo. E a ponte já fica direta, já ultra direta e construída. Exatamente. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, desejar uma ótima noite, e aí nós vamos divulgar do nosso grupo as próximas programações. A ideia é conhecer outros grupos de pesquisa, assim como o do professor Yuri, e fortalecer essa veia pesquisa. Nós já fortalecemos bastante a veia de áreas distintas, já chamamos vários palestrantes de outras áreas, e agora a gente vai trabalhar um pouco a parte logística, como eu falei para o professor Yuri durante os e-mails. A logística, ela é muito importante porque sem essa logística a gente acaba ficando um pouco solto. A ideia agora é a gente poder ter uma logística para que as áreas sejam trabalhadas e todo mundo possa ter a oportunidade de pesquisar aquilo que gosta, aquilo que ama. Assim como todos nós amamos ser professores, nós também amamos várias áreas da matemática. Talvez em algum momento nós não tivemos a oportunidade de nos engajar. Talvez em algum momento nós estivéssemos distantes da academia. Mas agora a gente quer aproximar os professores da academia. Essa é a ideia. Obrigado a todos. Boa noite, professor Yuri. Boa noite a todos. Boa noite. Se cuidem, usem máscara. E fiquem em casa. Fiquem em casa, não vão para a balada, nem se aglomerem. E tenham saúde para poder voltar para a sala de aula, porque esse Cearazão está precisando muito de vocês. Um monte de criança